Já voltamos, doutor Wellerson Mattioli também já está de volta e eu sei que você já foi lá no Instagram dele seguir, @Plástica João Pessoa, fez muito bem. A Juvenilda traz uma pergunta pra gente, doutor Mattioli, botar o silicone, precisa emagrecer? Ela disse que adora vocês. Obrigada, Juvenilda. Ah, Juvenilda, muito obrigado. Olha, a questão de emagrecimento, é lógico, é sempre importante, não só pela questão da cirurgia, mas pela qualidade de vida. Quando é abdômen, aí sim, olha, é essencial, só dá para fazer cirurgia assim. No caso de mama, não, aí já é um pouquinho mais tranquilo, já dá pra gente avaliar, dá um pouquinho mais de flexibilidade aí para cada caso. Ou seja, perder peso é importante pelas questões da saúde, né? Mas não implica necessariamente tanto na mama. Na mama é mais tranquilo. Mirna, boa tarde. Para quem fez mastectomia total, tem diabetes, existe algum risco de colocar prótese? Olha, Mina, assim, quem fez mastectomia, a grande maioria dos pacientes, realmente é recomendado fazer a reconstrução de mama com prótese. É recomendado, fica um resultado muito bom, retorna aquela autoestima, vale muito a pena. A questão da diabetes, dependendo da cirurgia, sempre é um risco um pouquinho maior. Mas lembrando, está controlada, está fazendo o controle com seus medicamentos certinho, retorno com seu médico, tudo certo, pode fazer a cirurgia, que esses riscos são controlados e não tem grandes problemas. Na maioria das vezes, até quem faz pelo SUS já vem junto, né, a cirurgia da reconstrução, né, doutor Mattioli? Parece que quem faz pelo SUS já vem até assim, né? Exatamente, depende muito do tipo de cirurgia que é realizada, mas geralmente, quando se faz a retirada de mama por câncer, já faz essa reconstrução que a gente chama de reconstrução imediata. No mesmo momento, retirar a mama, já coloca. Alguns pacientes que precisam fazer radioterapia mais fortes, quimioterapia ou alguma outra alteração, aí faz isso num segundo tempo. Espera 6 meses, 1 ano depois, está tudo certinho, aí poderia fazer essa reconstrução de mama, mas vale muito a pena. A Vânia traz uma questão interessante. Ela quer saber quem tem calcificação na mama, ela quer saber se pode colocar prótese. Pode sim, Vânia. E é realmente uma pergunta muito frequente. Ah, tenho calcificação, tenho nódulo, tenho cisto, pode colocar? Pode, não tem problema nenhum. A gente acabou de ver o caso da paciente anterior que tinha um câncer de mama e a gente faz a reconstrução com prótese. Então, mesmo que tenha nódulo, cisto, pode ser colocado. Lembrando, a prótese ela é colocada atrás da mama. Ou seja, na verdade, na cirurgia de prótese de mama, eu nem vejo a mama da paciente em si. Então, ela não afeta em nada seu nódulo, seu cálculo e o cisto. Aí depois, para fazer o acompanhamento, também não afeta em nada. Na verdade, até melhora, porque a prótese expõe mais o tecido mamário e fica até mais fácil para identificar pelo ultrassom. Doutor, precisei de fazer uma punção, uma cirurgia, vai atrapalhar? Também não, porque a prótese é lá atrás da mama. Então, mesmo depois, precisou de uma punção, alguma coisa, pode fazer sem problemas. A Fabi traz uma pergunta também bem comum sobre sensibilidade. Muita amiga minha para e aí, perdeu a sensibilidade? Ela quer saber se fizer incisão no mamilo, perde a sensibilidade? Não, Fabi, não perde não, tá? Quando é a cirurgia somente de prótese de mama, ou seja, é uma cicatrizinha bem pequenininha, só o suficiente para colocar prótese. Então não tem grandes cortes, grandes retiradas de tecidos. Então os nervos são preservados, então não tem perda de sensibilidade no mamilo. E pode ter, porque pode ter até assim, mas de maneira parcial, vamos dizer, 1 semana, 2, um mês, mas depois volta tudo ao normal, tá? Isso que eu ia falar, a minha incisão é assim, ó, opa, é redondinha, igual esse vermelho que tá aí, ó, igual o doutor Mattioli tá, mostra aí, doutor Mattioli. Isso. E tem sensibilidade normal, tá? Respondido, Fabi, não fica com medo disso, não. Tem uma filha de 15 anos e a mama dela é muito grande. É um relato de uma telespectadora que não se identifica. E ela diz que não tem nenhum sutiã que consiga sustentar os seios dela. Além de grandes, eles são caídos. Ela quer saber o que é que ela pode fazer. Acho que é mais com relação à idade, né, doutor Mattioli? Isso. Pode realizar a cirurgia sim. Tá? Não tem problema. E, na verdade, a gente sempre fala que é o grande benefício dessa cirurgia de mama quando se faz uma redução assim tão grande. Além de melhorar a autoestima dela, melhora a saúde, diminui a possibilidade de ter cistos, nódulos e melhora muito a saúde dela, principalmente ao longo da vida, pela questão da coluna, dos ombros, posicionamento dos ombros, né, aquela dor na coluna. Então, vale muito a pena fazer, realmente, e pode ser feito em pacientes adolescentes, né, com 15 anos de idade. Geralmente essa idade é avaliada pelo mastologista se a gente tem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, ou seja, se a sua mama está desenvolvida. Já desenvolveu o tanto que já tinha que desenvolver pela questão hormonal,
pode fazer a cirurgia plástica, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, ela começa pelo mastologista, né? Para descobrir isso. Mas geralmente, ó, dá uma dicasinha, 3 anos após assim, a primeira menstruação, já poderia fazer que você já tenha os caracteres já sexuais secundários já estabelecidos. Né? Geralmente, 13 a 16 anos já poderia fazer, não tem problema. A Simone pergunta se pode acontecer alergia ao silicone colocado, implantado. Não, Simone. Na verdade, ele não tem alergia, tá? Essas próteses hoje em dia são muito modernas, então ela não gera nenhum tipo de alergia ou tipo de reação ao organismo, tá? Então, as próteses, existem outros tipos de complicação que é sempre importante a gente dizer, quais são as complicações. Vamos falar um pouquinho delas. Infecção, tá? Como todo tipo de cirurgia pode ter uma infecção, logicamente em cirurgia plástica isso é reduzido por esse tempo ser uma cirurgia eletiva, ter a possibilidade de fazer um antibiótico na hora, ter todo um tratamento e um cuidado um pouquinho a mais, tá? Qual a chance disso ocorrer? Menos de 1% dos casos. Então, todas as complicações em cirurgia de prótese de mama é aproximadamente 1%. Sim. Então, são muito pequenas, tá? Abertura de pontos. Extremamente raro, porque realmente a cicatriz é bem pequenininha, tá? Geralmente não acontece. Só que existe uma complicação chamada de contratura capsular. Talvez pode até ser isso que você esteja querendo nos dizer. Isso é uma reação que o nosso corpo combate à prótese, tá? O que é isso? O corpo reconhece ele como se fosse um objeto estranho que está lá dentro, como se fosse um vírus. E a gente produz uma cápsula um pouquinho mais dura e grossa para combater essa prótese. E ela acaba apertando a prótese. Doutor, aconteceu. Risco, aproximadamente 3 a 1% dos casos. Quando acontece, é muito a longo prazo, é uma complicação tardia. 4, 10, 15, 20 anos. Aconteceu, tem algum problema? Não tem problema. Tira a prótese, coloca outro. Não gera câncer, não gera nenhum tipo de problema para você. Nádia Ribeiro já traz uma outra questão. Ela diz que é goleira de futsal e ela quer saber se depois de colocar o silicone ela pode continuar agarrando, não quer largar o esporte. Tá certíssima, Nádia. Obrigada pela pergunta. Isso aí, Nádia. Pode sim, não tem problema. A gente já fez de vários atletas, tá? Não tem problema algum. A gente só precisa desse tempo de recuperação. Para traumas maiores, até com questão de esporte assim, mais competitivo, o ideal são 3 meses. Tá? 3 meses de repousinho, vida normal, como se não tivesse operado. Tudo normal. É a mesma coisa para quem corre, né? Às vezes a pessoa fica com, ai meu Deus, eu corro, eu tenho a prática da corrida, depois colocar, não pode mais correr? Pode, vida normal, né? Pode sim, sem problema. Lembrando que a vida você pode retornar às atividades normais com uma semaninha. Né? 3 a 5 dias de uma prótese de silicone, você volta tudo ao normal. Agora, se mais de alto impacto, assim, esportiva, aí seria uns 3 meses para voltar a praticar. Mas a vida continua tudo tranquilo. Precisa trocar prótese de quanto em quanto tempo? Nem precisa mais, né, doutor? Não precisa, tá? A gente não tem tempo pré-determinado para troca de prótese. 5, 10 anos, ou seja, colocou a prótese, é a vida toda. Resolvido. Isso era no passado, que era 10 anos, as próteses vinham com tempo de validade, agora não tem mais nada disso. Agora, a Desirê está comentando aqui que está selecionando um pouquinho mais de perguntas, porque tem, doutor Mattioli, tem muita pergunta. E eu adianto que a Clélia, deixa eu falar da Clélia, que ela tem mamas grandes e tem 59 anos. Ela queria saber se poderia fazer uma redução e se a idade influencia. E aí a gente aproveita das idades também, para quem tem mais, né, mais idades, fica com medo de fazer. Eu queria que você lembrasse aquela paciente sua com mais de 70 anos. Exato, Clélia, pode fazer sim, sem nenhum problema. É super comum, você está na idade excelente para fazer, né? A gente passa a nossa vida toda aí cuidando de todo mundo, é hora da gente cuidar um pouquinho da gente, né? Então, pode fazer sua cirurgia, passe a avaliação com o médico, avalia toda a sua parte da saúde mesmo em si, através de exames de laboratório. Tá tudo certinho, pode fazer a cirurgia sem nenhum problema. Ou seja, não é a idade, muitas vezes são as outras condições que impedem, né, doutor Mattioli? Exato, como eu até falei de uma paciente agora, Sim. 85 anos, a gente operou, fez prótese de silicone nela, ela falou, sempre foi meu sonho fazer essa prótese, fez, está linda, maravilhosa, feliz da vida.
Dor também é algo muito comum. Todo mundo fica perguntando. Sentir dor, e eu costumo dizer, gente, isso é muito particular, é muito subjetivo, né? Aí a Gisele está querendo saber sobre dor. Em relação de 0 a 10, qual é a sensação de dor depois que a anestesia passa? Vamos lá, Gisele. Olha, é até importante, a gente fez aí exatamente sobre dor no pós-operatório, um programa exatamente sobre isso. Depois dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, tem na parte do IGTV, que tem tudo lá explicadinho. Mas, ó, a dor para a cirurgia de prótese de mama, ela é muito controlável, é bem tranquila. Realmente é uma cirurgia que não causa muita dor. Mas, independente disso, a gente não deixa o paciente sentir dor para depois começar a medicar. Então, nós já fazemos um tratamento preventivo. Você já vai tomar 3 medicamentos para dor, de qualquer jeito. Se sentir uma dor a mais, aí você toma um outro. Então, a gente vai subindo como se fosse uma escadinha. Não tem por que passar dor e não vai passar dor no pós-operatório. Tem um tempo para mais uma, Desirê, tem um tempo para mais duas. Então vamos lá, Rosilene, quem tem prótese de silicone vai fazer mamografia digital bilateral, tem risco de romper? Olha, Rosilene, a gente sempre pode falar, né? Na medicina é nem sempre nem nunca, né? A gente vai falar que do risco de romper. O risco é extremamente baixo. A Fernandinha fez até um teste aqui uma vez, pesando na prótese. Realmente, eu nunca ouvi nenhum relato em relação a rompimento de prótese assim, dessa maneira, tá? Então, é bem tranquilo, não tem esse risco. Geralmente, quem coloca a prótese é porque tem mama pequena, né? Ou aquela mama mais glandular. O indicado, na verdade, nem seria mamografia, seria ultrassom. Então, você pode fazer o ultrassom, deu alguma alteraçãozinha, aí você pularia para a mamografia. Mas, a princípio, esse risco é baixo, né? Muito baixo. Próxima e última. Não dá tempo todo mundo, ai meu Deus. Cadê? Veronice. Boa tarde, Fernandinha e doutor Mattioli. Não é pergunta. É só passando para dizer mesmo que esse doutor, eu levo uma gratidão para o resto da vida por ter realizado o meu grande sonho. Gratidão demais, ele arrasa, muito topástico. Leia, por favor, Veronice, que é a Anice. A gente teve esse tempinho para ler aqui o seu relato, porque esses relatos são super importantes para a gente também. Desculpa, gente, eu não consigo responder todo mundo. Tá lotado o nosso Zap. Mas lá no Instagram de Dr. Mattioli tem muito conteúdo sobre prótese de silicone, né, Dr. Mattioli? Tem sim, mas quero agradecer, Veronice, muito obrigado por ter falado. Isso que nos deixa felizes, saber que estamos no caminho certo aí para atingir os objetivos e principalmente deixar vocês felizes. É isso. Semana que vem ele tá de volta e você acompanha tudo no @Plástica João Pessoa. Ele mesmo que responde, viu? Ele abre caixinha de pergunta, ele bota IGTV, ele resolve a vida dele lá no Instagram, é digital total. Então você não perca tempo não, vai interagir com o Dr. Wellington Mattioli. Também no Instagram você consegue todos os telefones da clínica, como encontrá-lo e tudo mais. Um cheiro, bom fim de semana. Pra você Até também. semana que vem. Até semana. O cantor e compositor